Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Se aquietou e houve grande bonança. Meus amados e queridos irmãos, esta narrativa é bastante conhecida de todos nós. O texto que nós acabamos de ler vai descrever aquela ocasião que Jesus acalmou a tempestade, e uma tempestade violenta que estava atingindo o barco dos discípulos. Depois de um dia de trabalho árduo, depois de um dia de trabalho dificultoso, Jesus olha para os discípulos e diz: iremos atravessar a outra margem, a outra banda. Esse outro lado aqui que Jesus está se referindo é que era o alvo de que Jesus neste dia que ele queria chegar, era especificamente a cidade de Gadara, que era uma das Decápolis, era uma das cidades gregas que existia ali, numa certa localidade da Galileia. Jesus queria chegar em Gadara, e o alvo dele neste dia era a cidade de Gadara. Eu procurei entender o significado da palavra Gadara, e existe uma controvérsia, porque há duas versões para o significado. Alguns termos é difícil de se interpretar por causa da semática da palavra. Então procurei entender, e ao comentarista Champlin vai dizer que Gadara vem de uma palavra grega, Gesara, cujo o significado é habitação do que foram expulsos, ou terra dos que foram expulsos. Se Gadara, amados e queridos irmãos, significa isso, talvez eu entenda igreja do Senhor, porque houve uma tempestade para Jesus chegar lá, porque lá havia um endemoniado e ele iria ser resgatado pelo nosso Senhor Jesus. Todas as vezes que alguém for resgatado, sempre haverá uma tempestade
nunca será fácil para alguém ser resgatado. Mas há quem diga também que Gadara vem da palavra grega Gade, cuja palavra tem o significado fronteira, barreira, limites. Se Gadara também pode significar isso, também eu entendo, meus irmãos, porque houve uma tempestade para Jesus chegar lá. Porque todas as vezes que você quiser ultrapassar os limites, avançar um pouco mais, querer ir mais adiante, sempre haverá uma tempestade para que você nunca vença os limites da vida. Eu quero ministrar nesta manhã sobre você vai chegar do outro lado. Jesus então dá uma ordem: entrem no barco, porque nós vamos para o outro lado. O interessante aqui não é a ordem de Jesus, porque todos nós sabemos que a palavra do Senhor tem poder. Todos nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Mas o interessante é a circunstância em que a ordem veio. No versículo 35, que essa ordem veio quando já era tarde. E naquele dia, sendo tarde, a ordem de Jesus veio quando já era tarde. O dia já estava indo embora, a noite já estava chegando. Todas as vezes que você encontrar na expressão da Bíblia, essa expressão não é pôr do sol. O sol já estava se pondo e a noite já estava chegando. E os discípulos, com certeza, na sua cabeça, na cabeça dos discípulos, qual deveria ser o pensamento? Depois de um dia trabalhoso, se você pegar o capítulo 4 e o capítulo 3, é uma só narrativa, você vai perceber que neste dia aqui, Jesus trabalhou muito com os discípulos. Foi o dia em que Jesus pregou, pessoas foram curadas, e os discípulos trabalharam com Jesus. E você sabe, o mundo espiritual, ele sobressai o mundo físico. Ei, quando você se cansa espiritualmente, naturalmente você vai cansar fisicamente. Quer ver uma coisa? Passar o dia inteiro pregando, vai na consagração, adora a Deus, e depois vai evangelizar, trabalha o dia inteiro no mundo espiritual, e à noite você vai ver como é que você vai dormir, cansado, fadigado, não tem mais disposição fisicamente. Os discípulos estão cansados, a noite estava chegando, o sol estava se pondo, e acredito eu, na cabeça dos discípulos, que é que acontece quando o sol se põe? Acabou, vamos para casa, o dia já se foi, trabalhamos o dia todo, agora nós vamos para casa. É isso que eu entendo na cabeça dos discípulos naquele momento. Eles trabalharam o dia todo, e ele já estava cansado. Com certeza, quando vai dando a hora do trabalho, a gente que quando trabalha, está na empresa, e quando vê que o horário está chegando, a gente já fica ansioso para querer ir para casa. E quanto mais a gente fica ansioso, mais a hora demora a concluir o horário comercial. Porque a ansiedade é grande de chegar em casa.
Da mesma forma foram os discípulos. Da mesma forma foram eles. Então os discípulos, provavelmente na cabeça deles, eles pensaram: nós vamos para casa. O dia se foi. E eles já estavam cansados. Eles já estavam fadigados. E acredito eu, amados irmãos, que Pedro já estava pegando a rede, enrolando. O João já devia estar pegando os demais equipamentos. Um olhava para o outro e dizia: já acabou o dia. O sol já se pôs. Nós vamos para casa, vamos descansar, porque amanhã é outro dia. É aqui que entra Jesus. Jesus pega os discípulos de surpresa e diz: o dia não acabou. Entre no barco, porque nós vamos ainda atravessar para o outro lado. Nós vamos atravessar uma tempestade. Entenda, eu absolutamente tenho certeza, irmãos, que os discípulos não esperavam essa ordem de Jesus, pelo fato de eles estarem cansados, afadigados, porque provavelmente deveria estar cansado. Estou falando para a gente aqui que talvez está cansado. Talvez você pode dizer: mas pregador, eu não peguei pesado hoje, não estou cansada, não trabalhei hoje. Só que talvez você esteja cansado, só que talvez você esteja cansada espiritualmente, cansado dos problemas, cansado das dificuldades, cansado das crises, cansado de muitas coisas. A gente quer parar, a gente quer desistir, mas é aí que Jesus entra. E Jesus te trouxe hoje aqui neste programa Louvor e Palavra, neste culto abençoado. Entre no barco, porque você ainda vai vencer essa tempestade. Entre no barco. Quantas das vezes você disse: Jesus, eu não consigo? Quantas das vezes você foi pegado de surpresa e você diz: eu não vou conseguir? Mas Jesus chega e diz, chega para Jesus: Jesus, eu não tenho. Aleluia. Aí Jesus diz: você tem. Jesus, eu não posso. Aí Jesus diz: você pode. Não sabe mais, não posso mais, Jesus. Jesus, eu não tenho mais força. Jesus olha e diz assim: a sua força não vem de você, a sua força vem de mim. Aleluia. As nossas forças não vêm de nós mesmos, as nossas forças vêm do Senhor. Sou eu que faço você andar, sou eu que faço você andar outra vez. Alguém aqui hoje está dizendo que não está conseguindo, mas Jesus olha para você nesta noite: você vai conseguir chegar do outro lado. Sou eu que faço você andar, sou eu que faço você prosseguir, sou eu que faço você caminhar. Ei, você pode. Acredite, siga em frente. Você pode, e não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia quem diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Esse desemprego você vai suportar, essa enfermidade você vai suportar, essa luta você vai suportar. É porque Deus permitiu que você passasse por tudo isso. Ei, rapaz, Deus não quer,
Oh, aleluia. Deus não dá força a soldado fraco. Deus não dá tempestade forte a barcos frágeis. Se Ele permitiu, Ele está dizendo: eu sei que você pode atravessar. Entra no barco comigo, minha amiga. Entra com o barco comigo, minha amiga. Porque você ainda vai cantar muito o hino da vitória. Você ainda vai cantar, aleluia, o hino da vitória. Entra no barco. Entra no barco. Porque você ainda vai cantar muito o hino da vitória. Você pode. Você não sabe, mas você pode. Vou repetir. Você pode. Você não sabe, mas você pode. Romanos capítulo 8, versículo 37, está escrito: em todas essas coisas somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Ei, vencedor, é muito pouco para você. Você é mais que vencedor. Você está acima de todos os problemas. Além dos nossos problemas, o nosso Deus está acima de todos os teus problemas. Acredite, Deus te colocou por cima. Essa calúnia, esse desemprego, esse problema não pode te abater. Deus te colocou por cima. Oh, glória! Deus te colocou por cima. Acredite que você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Porque você não é mais do que vencedor. Porque você não é menos vencedor. Porque você não é pouquinho vencedor. A Bíblia diz que você é muito mais que vencedor. E você vai vencer. E você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. E dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Jesus olha e diz assim: entrem no barco. Aí que nós vamos ver o outro lado. Só que essa ordem veio numa circunstância quando já era tarde demais. A ordem veio tarde. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: já é tarde, não dá mais para fazer. Talvez alguém está dizendo para você: é tarde, não dá mais para Deus curar. Alguém olhou para você e está dizendo: é tarde e a situação está apertado demais. Alguém olha para você e diz: não tem mais jeito. Alguém está olhando para você e dizendo: não tem mais esperança. Alguém, quem sabe, está olhando para você e está dizendo: não tem mais solução para este caso. Mas eu vim nesta noite, nesta manhã te dizer: entra no barco e passa para o outro lado, porque o Senhor vai passar junto contigo para o outro lado. Aí Jesus entra. Mesmo sendo tarde, Jesus disse: entre no barco. Por quê? Pode ser tarde demais para você. Pode ser tarde demais para o seu vizinho. Pode ser tarde demais para quem está te observando e dizendo: assim não dá mais para fazer. Aí Jesus te deixou numa tarde para eu jogar você do outro lado.
Não é tarde para Deus salvar o teu menino, irmã. Não é tarde para Deus salvar o teu esposo, minha irmã. Não é tarde para Deus salvar a tua esposa, rapaz. Não é tarde para Deus fazer o que Ele quer fazer. Não é tarde para Deus fazer o melhor na tua vida. Não é tarde. Pode ser tarde para muitas pessoas, mas para você não é tarde. Pode ser tarde para a tua família. Pode ser tarde para todo mundo. Só que Jesus está dentro do barco contigo. Só que Jesus vai atravessar o outro lado contigo. Só que Jesus olha para você e diz: a força não vem de si mesmo. Entre no barco, você ainda vai vencer essa tempestade. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que Jesus consegue ver em você força que nem mesmo você sabe que tem. Vou repetir. É que Jesus consegue ver em você forças que nem você mesmo sabe que tem. Quantas das vezes você não disse: Jesus, eu não vou conseguir. Aí Jesus pega você e diz: você consegue. Jesus, eu não tenho. Aí Jesus diz: você tem. Jesus, eu não posso. Aí Jesus pega você e diz: você pode. Jesus, eu não tenho mais força. Aí Jesus diz: você tem força, porque a força não vem de você, a força vem de mim. Sou eu que vou te dar força. Sou eu que vou te dar estrutura. Sou eu que vou te dar equilíbrio emocional e espiritual. Sou eu que vou passar contigo essa tempestade. Você não está só. O Senhor dos Exércitos está conosco dentro desta tempestade. O Senhor dos Exércitos está conosco neste barco. Se Ele está conosco neste barco, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Não podemos duvidar do que Ele é capaz de fazer. Nós não podemos duvidar do que Ele pode realizar. Nós não podemos duvidar do que Ele é capaz de realizar. Continua dentro do barco, acreditando que o Senhor é contigo nesta tempestade violenta. Nessa tempestade que ninguém consegue passar contigo. Quem sabe você desejava muito que a tua família estivesse contigo, que o teu filho estivesse contigo, que a tua parentela estivesse contigo. Só que Jesus permitiu que ninguém viesse te ajudar. Essa tempestade que você está passando é você e Deus. É você e Deus. Esse desemprego você pode suportar, meu irmão. Essa adversidade você pode suportar. Essa enfermidade você pode suportar. Essa porta que está fechada, você pode suportar. Esse desemprego você pode suportar. Esta calúnia você pode suportar. Esta crise você pode suportar. Esta afronta você pode suportar. Por que você pode suportar? Porque o Senhor está te dando força nesta manhã. E está te dando equilíbrio para você passar e cantar o hino da vitória do outro lado. Você vai passar. Porque você pode atravessar. Oh, glória. Você vai conseguir atravessar e chegar do outro lado.
porque Ele é fiel. Só que Jesus sabia que na caminhada com os discípulos ia acontecer uma grande tempestade. Só que Jesus não disse para os discípulos que ia vir uma tempestade. Por quê? Poderia ser que Jesus dissesse que no percurso da caminhada sobrevinha uma tempestade, os discípulos não conseguissem entrar dentro do barco, não conseguissem chegar do outro lado, com esta missão de resgatar um jovem que estava endemoniado. Só que Jesus fica em silêncio, entra dentro do barco, os discípulos entram dentro do barco e Jesus não diz nada para os discípulos. É por isso que a tempestade vem sobre as nossas vidas. Só que Jesus sabe que a tempestade vai vir porque Ele é poderoso. E não diz nada para a gente. Porque se Ele disser, a gente pula do barco. Se Ele disser que a gente vai passar por certas coisas, a gente não vai chegar do outro lado. Por isso que Jesus fica calado. Por isso que você está passando por essa tempestade. Jesus já sabia o que você ia passar. Jesus já sabia o que você ia enfrentar. Mas Ele ficou em silêncio. Mas o Senhor está dando livramento. Mas o Senhor está te dando estrutura. O Senhor está te dando posicionamento nessa tempestade. Nesta tempestade o Senhor está te dando experiência. Aleluia. Nessa tempestade o Senhor está te dando experiência. Para você chegar e contar o que você enfrentou. Para você chegar e contar o que Deus fez na tua vida. Porque Ele poderia usar alguém para te ajudar. Para você pegar o telefone e receber uma ligação de alguém, de uma pessoa amiga, de um amigo, de um parente. Só que Jesus quer passar junto contigo essa tempestade. E Ele quer que você passe com Ele essa tempestade. Nessa tempestade o Senhor está te ensinando alguma coisa. Nessa tempestade que você está enfrentando. É uma tempestade violenta, não é uma tempestade qualquer. É forte. A ponto da gente olhar e dizer, não vou conseguir. Não vai dar tempo de chegar do outro lado. Nós vamos afundar. Nós vamos morrer. Chega um ponto da nossa vida que o céu se fecha, que Deus fica em silêncio, e a gente abre a boca e diz, Deus não está me vendo. Deus não está ouvindo a minha oração. Deus não está recebendo a minha oração. Mas não é desta forma. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está caprichando a tua vitória. Quem pensou que você não ia chegar, está se enganando. Porque quem está junto com você não é uma pessoa qualquer. Quem está junto com você não é uma pessoa qualquer. Quem vai atravessar junto contigo o outro lado não é uma pessoa qualquer. Quem está segurando na tua mão não é uma pessoa qualquer. Quem está te dando experiência não é uma pessoa qualquer. Quem está te dando posicionamento não é uma pessoa qualquer. Quem está enxugando as tuas lágrimas não é uma pessoa qualquer. Quem está pegando pela tua mão direita não é uma pessoa qualquer. Quem está abrindo porta não é uma pessoa qualquer. Quem está curando não é uma pessoa qualquer. Quem está libertando nesta manhã não é uma pessoa qualquer. É o Senhor dos exércitos. É o leão da tribo de Judá. Que Ele vai na tua frente, endireitando os caminhos, te dando estrutura para você vencer. E vou repetir mais uma vez. E você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Você pode. Porque você ainda está dentro do barco. Você está dentro do barco. Você pode.
Romanos capítulo 8, versículo 37, está escrito: em todas essas coisas, coisa linda. Ó, mais uma vez para você entender o que Deus está te dizendo, o propósito dele. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedor. Você vai vencer. Você vai vencer. A ordem de Deus veio tarde. É difícil de entender os obstáculos que estão na nossa frente, a luta que estamos enfrentando. O versículo 36 está escrito assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava num barco, e havia também com ele outros barquinhos. Vejamos que Jesus entra no barco, mas logo atrás também veio vários barquinhos. Só que o que me alegra e o que me alegrou quando eu li esse texto, a diferença é que Jesus está no nosso barco. A diferença é que o Todo-Poderoso está no nosso barco. Deu para você entender que tem pessoas passando pelo mesmo problema que você está passando? Você já parou para pensar que tem pessoas desacreditadas como você está desacreditando também? Pelo fato de você enxergar o tamanho dessa tempestade que está diante dos teus olhos. Mas o que me alegra e o que vai te alegrar nesta manhã é que Jesus está dentro do nosso barco. E Ele estando dentro do nosso barco, nós teremos confiança. Porque tem pessoas que estão passando pelas mesmas crises que estamos passando. Ei, rapaz, tem um pai passando pelo mesmo problema que você está passando. Ei, mãe, tem mulher passando pelo mesmo problema que você está passando. Tem pessoas que estão vivendo coisas que você também está vivendo. Mas eu vou repetir para você pegar esta palavra: Jesus está dentro do nosso barco. Jesus está conosco dentro do barco. Então não se preocupa. Versículo 37. E se levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Era forte. Era uma grande tempestade. Não era uma tempestade simples. Era uma grande tempestade que assustou os discípulos. E olha que ele era preparado, homens prontos em pescaria, que já tinha outras vezes ao alto mar. Só que essa tempestade veio para ensinar os discípulos que a dependência deles não está neles mesmos, nem a confiança estão neles mesmos. Deus permitiu essa tempestade para nos ensinar que Ele é poderoso para nos livrar e permitir que essa tempestade venha para o nome dEle seja
glorificado. Não tenha medo, meu irmão. Essa tempestade vai passar. Essa tempestade tem um início, tem um meio e tem um fim. Deus não vai te abandonar no meio dessa tempestade. Você vai passar por esta tempestade e vai chegar do outro lado com ambição cumprida e dizendo: só o Senhor é Deus, só Ele pode, só Ele é, só Ele tem, só Ele faz. Você vai chegar do outro lado com um sorriso no rosto e vai dizer: eu venci. Foi difícil, mas eu venci. Cheguei ao ponto de pensar que iria morrer, mas eu venci. Você vai chegar do outro lado e você não vai chegar sozinho. Jesus vai chegar contigo. O mesmo que começou a caminhada contigo é o mesmo que vai terminar esta caminhada contigo. Porque aí ele está dormindo, mas ele está dentro do barco. E eles se apavoraram e disse: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve bonança. Já estou concluindo. Deus vai dar ordem para essa crise, para esta porta que está fechada, para esse problema. Deus, nesta manhã, pela fé, eu vejo Deus, a mão do Senhor regendo e dizendo: não pula do barco, não saia do barco, porque eu vou dar um fim, um basta nisso tudo que você está passando. Falta pouquinho para você passar e chegar e se alegrar junto com os discípulos e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. E eu pergunto nesta manhã: onde está a primeira vida para Jesus? Aonde está a primeira vida que quer atravessar? Aonde está a primeira vida que quer chegar do outro lado? Enquanto você toma essa decisão, quero agradecer.